texto de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 39, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 39. Semana passada nós meditamos na perícope anterior, fomos até o versículo 25, hoje nós seguimos do verso 26 ao verso 38 do Evangelho de Lucas, e assim diz a palavra de Deus: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, porque você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: mas como isso, se sou virgem? Como que vai acontecer isso? Se eu sou virgem, não sou casada ainda. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aqui só uma conexão: o anjo que aparece para Maria, o anjo Gabriel, é o anjo que apareceu para Zacarias. Então, aqui temos o mesmo mensageiro, e por isso que as histórias estão conectadas. Está vendo a sua prima? Está vendo Isabel? Para Deus nada é impossível. Aí vem a resposta de Maria no verso 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai de amor, obrigado por palavra tão poderosa, que se tornou realidade, foi cumprida na vida de Maria, e foi cumprida nas nossas histórias, nas nossas vidas, nos nossos corações, porque Cristo Jesus veio ao mundo, aquele que é o Messias, o prometido, o Filho do Altíssimo, o maior, o primeiro, o único Salvador, veio para moldar e transformar os nossos corações. E que palavra diante do Senhor, que é o Deus do impossível. Fala conosco, nos momentos em que nós estamos perturbados, nos momentos em que nós estamos com medo, nos momentos em que nós não temos o controle da situação. Direciona os nossos corações para que a gente possa ser servos e servas do Deus Altíssimo, o Senhor, o nosso Salvador. E assim o impossível acontece e acontecerá sobre as nossas vidas, no nome de Cristo que nós oramos, amém e amém. Eu quero começar a reflexão dessa manhã fazendo uma pergunta para você: Deus já interrompeu o seu plano? Em algum momento da sua história, Deus já interrompeu, quebrou, estava tudo planejadinho, estava tudo certo, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso, está tudo certo, Deus abençoa, e aí o próprio Deus interrompe o seu plano. Deus já alterou completamente aquilo que você tinha desenhado para o seu futuro, ainda que fosse debaixo da palavra de Deus. Já aconteceu isso com você? Levante sua mão se já aconteceu. Comigo aconteceu. Comigo aconteceu, e é estranho, porque às vezes a gente está fazendo um planejamento que nós achamos que está diante da palavra de Deus, né? Final de 2014 eu estava me formando ali no SPS, fazendo 10 anos de formatura, nesse mês de dezembro, e de ordenação, e eu estava todo empolgado, e era o último semestre, eu ainda não sabia para onde eu iria pastorear, então os campos estavam abertos, e eu sempre gostei, me dediquei aos estudos, tanto para honrar a Deus, quanto para honrar a minha igreja lá em Itapetininga, que me enviou ao seminário. Então eu tinha e tive um boletim muito bom, com notas muito boas. E naquele momento, ali para agosto, setembro, houve uma conferência em Campinas, e então o diretor de uma universidade lá nos Estados Unidos, chamada Calvin College, eu
eu gostava dele, eu bebia dos livros dos professores que estudaram lá, muitos professores presbiterianos estudaram lá, pastor Ricardo Agreste estudou lá, Heber Campos Júnior estudou lá, e ele estava no Brasil para uma conferência, e eu fui conversar com ele. Uau, que bom que o senhor está aqui, trouxe a palavra no seminário, uma ótima palavra, e ele era muito amigo, é muito amigo do diretor, meu professor de grego, o K. E o K me apresentou, olha só, Dr. Karl Bosma, um holandês que assumia a coordenação lá no Kelvin. Esse é o Laci, ele está se formando, e ele é um ótimo aluno em grego. Aí eu fiquei quieto assim, né? Nessa hora você fica sem ação. Aí eu lembro até hoje, o pastor Karl Bosma falou, e você fala inglês? Aí eu falo. Então vamos para os Estados Unidos ano que vem. Ele só falou isso, né? É um senhor forte, lutou na guerra no Vietnã, poucas palavras, e eu fiquei assim, nossa, eu vou para os Estados Unidos, e comecei a orar, comecei a conversar com a Júnia, vamos nos preparar, porque a gente não tem campo perto, e se a gente fazer isso, se a gente fazer aquilo lá, e uma das maneiras em que traria condições para que a gente pudesse estudar nos Estados Unidos, aplicar lá para um mestrado em Novo Testamento, seria a questão financeira, porque você não tem certo que você vai ganhar a bolsa lá, então primeiro você tem que levantar a questão financeira. E eu falei, a gente vai vender algumas coisas, vamos vender uma propriedade, lá em Tapetininga, é super fácil de vender, tranquilo, a gente vendendo, pega as coisas e vamos para os Estados Unidos. E a corretora, não, isso vai vender na hora, senhor Laci, isso é muito fácil, nessa localização aqui em Tapetininga, muitas pessoas gostam, e não vendeu no primeiro mês, e não vendeu no segundo mês, e o tempo foi passando, não vendeu no terceiro mês, eu não apliquei para os Estados Unidos, para estudar lá, Novo Testamento, e falei, não posso ficar parado, eu vou pastorear, eu fui ordenado, e no momento em que eu fechei com um conselho de uma igreja para ser um dos pastores da equipe. O que aconteceu? A corretora me ligou na outra semana e falou, vendeu. Aí eu falei, entendi, Deus. Não era para eu ir para os Estados Unidos. Interrupção divina. Não era para eu ir. Claro que eu fiquei ali meio, né? E agora? Mas eu entendi naquele momento. Foi uma interrupção divina. E por que Deus interrompe os nossos planos? Muitas vezes, e planos que nós achamos que são bons, porque aquela falsa ideia de que nós achamos que nós somos os inteligentões, sabe? Não, Deus, eu sei qual que é o melhor caminho para a minha vida, então eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai e me abençoa. A gente faz aquela leitura equivocada do Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É para entregar o quê? Entrega o teu caminho. A gente gosta de entregar objetivo, a gente gosta de entregar destino, e aí depois a gente não sabe porque Deus não está direcionando ou porque Ele interrompe. A Bíblia diz, entrega o teu caminho, confia nele, o mais Ele vai fazer. Então isso foi uma lição que eu aprendi a respeito dessas interrupções divinas, né? Por que Deus faz isso conosco? Porque o propósito de Deus é sempre mais elevado que o nosso. Então Ele olhando para o melhor para as nossas vidas, muitas vezes Ele interrompe, porque os propósitos dele são indiscutivelmente melhores. E a história que nós lemos é a história em que Maria foi chamada para ser só a mãe do nosso Senhor. Só isso. É sobre isso essa perícope. E é interessante que eu não sei se você percebeu, mas existe uma camada interessante nesse texto bíblico, porque Maria não planejou ser a mãe de Jesus. Você já parou para pensar que Maria tinha outros planos, que ela tinha outro planejamento, que ela tinha outros objetivos? Segundo estudos de teólogos, arqueólogos na área, né, sobre tempo, espaço e cultura, é majoritário o entendimento de que Maria tinha entre 12 e 14 anos. Isso é ponto mega pacífico. 12 a 14 anos, e ela está prometida a um jovem de seus 16 a 18 anos, chamado José. Então imagina essa situação, com o que ela sonha? Ela sonha com o grande dia, ela sonha com o casamento, ela imagina José
saindo da casa do pai e iniciando seu próprio negócio, de tudo aquilo que ele aprendeu na carpintaria, agora ele vai abrir a carpintaria do José, do filho, né? Ela planeja a decoração da sua casa nova, onde ela vai morar, ela planeja o seu casamento, o tempo em que eles estariam juntos, obviamente, mais para frente ter um filho, e aí ele vai se chamar Zé Júnior, né? Ou Zezinho, ou Juninho, tanto faz, porque naquela época, né, sempre filho do José, filho do Marcos, né, Bar José, então mais ou menos é isso que ela estava pensando, mas Deus interrompe o plano. Deus interrompe o plano. E aí vem a pergunta: como não temer quando os nossos planos são interrompidos? Porque gera medo. E esse é o tema de hoje, planos interrompidos. Porque acompanhem comigo o verso 28 e 29 do texto que nós lemos. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou o quê? Perturbada, completamente confusa, completamente com medo com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. A sensação de Maria: perturbação, confusão, completamente perplexa, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Tirando o fato que tem um anjo no meu quarto, né? Mas o que está acontecendo aqui? Maria estava indo numa direção, e de repente um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, vem literalmente interromper os planos atuais, e a sensação natural é de confusão. Eu não sei se já aconteceu com você, né? Muitos levantaram a mão aqui que já tiveram planos interrompidos. Qual que é a sensação? A gente não fica sem chão? Para onde eu vou? O que eu faço? Ela estava sozinha ali, nem ao lado de José ela pôde estar para falar: e agora José? Ela está agora, e agora eu mesmo, né? E agora eu mesmo, o que eu vou fazer? Eu estou sem chão, o que eu faço? Para onde eu vou? Tinha uma direção. E perceba que a primeira coisa que aprendemos nesse texto é que as interrupções divinas são, na verdade, convites do Eterno para vivermos os propósitos que Ele tem para nós. Ele nos interrompe para nos convidar a viver aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Sim, Ele interrompe os nossos planos para nos guiar em seu perfeito propósito. Eu preciso te avisar, caso você não saiba, ou caso alguém tenha falado para você assim: você é cristão, você é crente, agora a vida vai ser perfeita. Não, não vai ser perfeita, tá? E muitas vezes Deus vai interromper os seus planos para que você viva os propósitos maravilhosos dEle. Você achou que iria se casar com aquele namorado? Não vai casar com aquele namorado. Você achou que iria fazer aquela faculdade? Não, não é essa faculdade que você vai fazer. Você achou que estaria em tal empresa, a empresa dos seus sonhos, naquele cargo, naquela função? Não, você não está nem perto de estar lá, porque você está em outra cidade e nem tem filial lá. Enfim, você desenhou, você sonhou e Deus interrompe os planos. Por quê? Porque Deus interrompe nossos planos para nos conduzir em seus propósitos. A gente precisa ter em mente isso. Quando Ele nos interrompe, Ele tem um porquê. Ele está conduzindo filhos e filhas nos propósitos dEle. Você pode até ter um plano bom, mas Deus tem um propósito maior. Agora, sejamos sinceros. Nessas interrupções, surge o desconforto, surge perturbação, surge medo. Por quê? Porque você não tem detalhes da história. De repente você tem um planejamento, esse planejamento não vale mais. Você perde o controle. Não sei quantos de vocês aqui nessa manhã se consideram controladores, gostam das coisas acontecendo do seu jeito. Para esse tipo de pessoa é terrível quando você perde o controle. Você se vê perturbado com o cenário atual. E a verdade é que às vezes Deus vai te conduzir para uma jornada totalmente diferente, justamente porque você jamais iria escolher a partir de você mesmo. Então Ele interrompe, porque Ele sabe que você não iria escolher essa direção. E em última instância, se você não escolhe a direção de Deus, você jamais vê o propósito dEle na sua vida. Então Ele interrompe e fala: não é por aqui. Então a interrupção de Deus é uma interrupção amorosa. É uma interrupção graciosa. Ei, não é isso que eu tenho para você. É outra coisa, para te dar uma nova direção. O anjo Gabriel responde para Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Interessante que a palavra agraciada está no verso 28, e na resposta do anjo, porque ela está perturbada com as palavras, o anjo responde: não tenha medo. E ele frisa: você foi agraciada por Deus.
Geralmente nós achamos, numa leitura muito rápida desse texto, de que Maria está perturbada por causa da cena de um anjo aparecendo diante dela. Mas não é isso que o texto diz. Ela está perturbada com as palavras de saudação. Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Por isso o anjo responde, não tenha medo, Maria. É isso mesmo, Maria. Eu vou repetir para você. Você foi agraciada por Deus. Como assim agraciada? Como assim? Em algumas versões, talvez na Almeida atualizada, vai aparecer favorecida. Em outras versões, aquela que encontra o favor de Deus. Em dicionários bíblicos e teológicos, o deleite demonstrado de Deus. Ser favorecido é receber as bênçãos imerecidas que Deus derrama generosamente sobre seus filhos e filhas. Então, quando você é favorecido, quando você é agraciado, você recebe aquilo que você jamais imaginou receber. Então, uau, é uma coisa muito boa, né? Quem quer ser agraciado por Deus? Quem quer ser favorecido por Deus? Todos nós queremos. Então, imagina aquela adolescente de 12, 14 anos, ouvindo assim, primeiro eu estou com medo, eu estou perturbada, mas o anjo confirma, você foi agraciada por Deus. Uau! Se eu fui agraciada por Deus, então, o que vai acontecer? Se eu fui agraciada por Deus, significa que eu vou ter uma festona de casamento, a lá Virgínia da Galileia? Será que é isso? Né? Afinal, né, ela também está casando com o Zé, né? Só não é o Zé Felipe, é o Zé ali de Nazaré. Então, será que é isso? Uau, isso é ser agraciada? Será que Deus vai providenciar uma lua de mel para mim num resort da Judéia? Então é isso? Porque nós somos pobres, nós não temos condições, isso é ser agraciado? O verso 31 vai nos revelar. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Opa. Espera um pouquinho. Não era isso que eu estava imaginando. Quer dizer, senhor anjo, que o nome do bebê não vai ser mais Zezinho. É isso, vamos começar aqui a conversa. Calma, eu vou engravidar sem estar casada, sendo virgem. Calma, esse bebê será grande, o maior de todos, considerado o Filho do Altíssimo. É isso mesmo? E aí, obviamente, ela começa a ficar nervosa, pois definitivamente esse não era o plano dela, ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Na nossa sociedade contemporânea, nós chamamos as meninas de 12 a 14 anos de meninas, de crianças. O termo adolescente é muito recente, é uma coisa da nossa sociedade contemporânea. Por isso que a maturidade dos adolescentes está sendo distanciada, né? Isso é um baita de um problema. Não sei se vocês já perceberam isso, né? De repente você tem um adolescente na sua casa, de 47 anos. Que nunca trabalhou, né? Isso é um problema da nossa sociedade. Naquela sociedade, era só um rito de passagem. Você é criança e depois você é adulto. Os meninos aprendiam com seus pais a providenciar e sustentar a casa, desde muito jovens, e as meninas eram arranjadas e dadas entre as famílias em casamento para constituir família. Então, nós estamos olhando para uma menina de 12 a 14 anos. A minha filha Isabela Radassa está aqui à frente, ela tem 12 anos. 12 anos. Imagina uma moça de 12 anos ser escolhida para ser a mãe do ungido, o prometido, o Messias, o Filho do Altíssimo. Ela que nunca criou um filho, vai ser a mãe do Rei dos Reis. Obviamente ela não esperava por tamanho desafio. Se coloque no lugar de Maria por um instante. Para e pensa. Perceba a responsabilidade. Nas nossas vidas, às vezes, o favor de Deus não parece ser tão favorável no começo, né? Porque essa é a resposta do anjo. O ser favorável, o ser favorecida, é isso. Você vai ficar grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele é o Filho do Eterno. Então isso é ser favorecida. Mas parece que o favor de Deus não é tão favorável no começo, não é tão fácil, porque muitas vezes o favor de Deus não é o que você escolheria imediatamente. Não é o que você escolhe, é o que Deus tem para você. Outra coisa, esse novo plano não parece ser favorável. Por quê? Porque não se consegue enxergar o final
Quando Deus traz um plano para a sua vida, você tem que confiar. E aí você tem que depender de Deus. Você não enxerga lá na frente. E mesmo que pareça um absurdo, mesmo que seja inimaginável, mesmo que seja algo impossível, confie e entenda que vai se realizar e vai se cumprir, porque é o propósito de Deus para a sua vida. É o melhor. E parece absurdo muitas vezes. Parece impossível. Não fazia sentido nenhum para Maria. Não, esse diálogo, esse início, principalmente o verso 31, não fazia sentido para Maria. Tanto é que ela pergunta, ela fala assim, anjo, Senhor anjo, como acontecerá isso? Esses textos estão conectados com o texto da semana passada. E é maravilhoso isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui da teologia bíblica, porque semana passada nós conversamos sobre Zacarias, que duvidou do anjo e falou, jamais, a minha esposa, ela está de idade avançada, eu também, isso não vai acontecer, ele fica mudo, né? Fica mudo até o nascimento do seu filho. O maior milagre para a vida de uma mulher, um marido mudo. Todo mundo ficou feliz, né? Bênção de Deus. Por que ele foi punido e por que Maria não foi punida? A diferença é o que estava no coração. Zacarias duvidou. Maria só não estava entendendo. A pergunta dela é sincera. Como que isso vai acontecer? Ela continua, eu sou virgem. Como que isso vai acontecer? Eu não estou entendendo. Isso está parecendo um absurdo. E o anjo respondeu, o Espírito virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sabe a sua prima? Ela tem um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no seu 6º mês da gestação. As histórias estão conectadas e o anjo afirma, pois nada é impossível para Deus. Vamos dizer isso juntos? Pois nada é impossível para Deus. Essa é a grande verdade. Esse é o ponto de quando nós estamos trilhando a direção do eterno para as nossas vidas. Ele interrompe os nossos planos, ele coloca planos muitas vezes tão distantes e absurdos à nossa mente humana, mas nada é impossível para Deus, não importa com o que você esteja preocupado, não importa com o que esteja perturbando o teu coração. Não importa se Deus interrompeu os seus planos esse ano. Não importa se tudo ainda não faz sentido para você. Pastor, na minha vida não faz sentido. O meu emprego não está fazendo sentido. O meu casamento não está fazendo sentido. Humanamente é inimaginável eu ter uma direção futura. Não tenha medo, pois para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Ele age interrompendo nossos planos, justamente para que possamos crer e confiar nos seus propósitos. Mas pastor, como meu filho será convertido? Pastor, o tempo está passando, como que o meu filho de 20 anos quando ele vai conhecer o Evangelho, ele vai entender, eu prego, eu falo, mas parece que não entra. Mas Deus, meu casamento está completamente arruinado, destruído e acabado, é isso mesmo? Eu não sei para onde eu vou. Deus, eu estou perturbada porque meu emprego não está se desenvolvendo. As promessas que foram dadas quanto ao meu desenvolvimento profissional não estão se realizando. Mas pai, essa doença é terrível, essa doença humanamente falando, ela não dá esperança para ninguém na nossa humanidade, diante da medicina. A palavra de Deus para você é, não tenha medo, pois para Deus nada é impossível. Não interessa o tamanho do problema que está te perturbando, a palavra é, para Deus nada é impossível. Ok, isso é maravilhoso, essa é a verdade bíblica nos nossos corações, mas você tem responsabilidade nisso, Quando Deus interrompe os nossos planos, ou permite interrupções externas que venham a acontecer para o cumprimento dos seus propósitos, você tem uma escolha, eu tenho uma escolha, nós temos uma escolha. Aconteceu qualquer tipo de interrupção, ou você continua tentando fazer os seus planos, interrupção, tem um plano B, tem um plano C, eu, Laci, vou resolver aqui, vou pensar aqui, ou você bate na mesma tecla do seu plano, ou você confia no propósito de Deus. Esse é o ponto. Ou você continua no seu plano, ou você segue no propósito de Deus. Como os propósitos de Deus sempre aparecem absurdos,
sempre aparecem inatingíveis, a maioria das pessoas preferem ter o controle e seguir os seus planos humanos. Ok, Deus, eu vou aqui para essa direção, mas eu controlo. Eu continuo planejando. Eu tenho, Senhor. Acho que o Senhor não tem, mas eu tenho um plano B aqui. Eu acho que o Senhor vai gostar. Aí você quer ter o controle. Você quer dar a direção. Por isso que tem muita gente batendo a cabeça. Erro atrás de erro. Porque confia no homem, não confia em Deus. Mas hoje Deus está te chamando a confiar plenamente nele, mesmo quando tudo parece um absurdo ou quando nós não entendemos o seu plano, pois o propósito só é alcançado em obediência. Aqui está o ponto. Não tem como você trilhar o caminho do impossível se tornando possível através da graça de Deus, se não for o caminho da obediência, se não for o caminho da confiança, se não for o caminho da dependência. E Maria está exatamente nesse momento de escolha, né? O que ela vai fazer? O que ela vai decidir? O que ela vai responder para o anjo? Ou ela ignora o anjo e fala: anjo, obrigado pela notícia, não vou abandonar o José aqui, meu noivo, os nossos planos é ter Zezinhos e Mariazinhas por aí, então, valeu, obrigado, não é para mim. Ou ela confia em Deus, obedece a sua palavra, e desfruta do impossível se fazendo possível na sua história, e consequentemente vivendo o favor de Deus, a graça de Deus. Qual foi a resposta dessa menina de 12 a 14 anos? Foi essa. E aí você imagina, uma menina de 12 a 14 anos respondendo assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A resposta dela: sou serva do Senhor. Palavra serva, do grego doula. Por isso que se usa, né? Resgatou essa palavra doula agora nos partos humanizados. É a serva, é a escrava. Era a mesma palavra para utilizada para os escravos. Eu sou serva, eu sou escrava do Senhor. Cristo Jesus veio ao mundo e falou: eu sou servo. Eu vim não para ser servido, mas para servir e para dar a minha própria vida em favor de muitos. Sejam vocês servos, servos de todos. Mas como, Senhor, nós seremos servos? Como escravos, considerando os interesses dos outros antes dos seus. E Cristo Jesus ensina isso lavando os pés dos discípulos, porque ninguém lavava pé um do outro, a não ser um escravo. Discípulo não lava pé de mestre. Somente escravo lava. Um mestre não poderia pedir para o discípulo lavar os seus pés, porque isso era serviço de escravo, de doulo, de servo. Mas Cristo Jesus vai lá e lava os pés de todos os seus discípulos na sua vida adulta. Isso é ser servo. Então essa menina está falando aqui: eu sou doula do Senhor, eu sou serva, que aconteça a vontade do Senhor, eu faço o que o Senhor manda, eis-me aqui, que tudo o que você disse sobre mim se torne realidade, mesmo ela sem imaginar o que iria acontecer. Ou, se ela imaginou rapidamente ali, ela já sabia que ela seria condenada por uma gravidez fora do casamento, apedrejada em praça pública e tantas outras coisas que poderiam acontecer com ela, e a vida toda ela seguiu ouvindo de comentários de outras mulheres que ela não prestava, que ela era uma pessoa sem idoneidade, que o filho dela era um bastardo, e essa foi a vida de Maria. Mas com 12 anos ela falou: seja feita a tua vontade. Essa é a coragem de uma adolescente, num nível de maturidade espiritual incrível. Se é vontade de Deus, Senhor anjo, nem vamos discutir, cumpra-se em mim o querer de Deus. Olha a certeza dela, olha a confiança dela, olha a dependência dela. E a partir da resposta de Maria, eu quero concluir fazendo uma pergunta bem honesta para você aqui nessa manhã. Você realmente quer viver a vontade de Deus? E aí você responde para o seu coração, responde para você mesmo. Você realmente quer viver a vontade de Deus? Você sinceramente quer trilhar os planos de Deus para a sua vida? Porque Ele tem planos bons de esperança. Ele tem planos maravilhosos. Ou você quer que Deus faça a sua vontade?
Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta é séria, porque às vezes nós falamos, pastor, eu estou debaixo da vontade de Deus. Sim, pastor, eu estou debaixo dos propósitos de Deus, eu estou firme nas promessas, nos propósitos de Cristo Jesus. Nós cantamos aqui sobre viver a vontade de Deus. Às vezes nós até nos emocionamos aqui durante o louvor e a adoração, mas a partir do momento em que a vontade de Deus se torna diferente da minha vontade, aí parece que, acho que não, Deus. Acho que não é por aí. A grande pergunta é, você quer viver a vontade de Deus? Porque o impossível só se faz possível na vontade de Deus. É na vontade de Deus. Fora disso, você vai ficar patinando, você vai ficar na mesma. Você precisa confiar em Deus. E confiar em Deus e depender de Deus é você sair do controle. Isso é um baita desafio. Mas as maiores bênçãos serão derramadas somente quando você confiar e viver o propósito de Deus. O que isso significa na prática, pastor? Entrega. Entrega. A minha vida pertence ao Senhor. Aquele, como nós cantamos aqui na canção, hoje Ele é aquele que é a luz que nos retira das trevas, Ele é o pão que alimenta o nosso ser, Ele é a água viva que sacia o nosso interior. Somente Jesus cura, somente Jesus liberta, somente Jesus é a resposta que tira todo o medo que talvez você esteja enfrentando ou sentindo. Ele é o servo que veio servir para dar vida plena e abundante a mim e a você. Ele é aquele que veio fazer a vontade de Deus plena e nos resgatou. Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo e nos insere no reino de amor. Quando os seus planos são interrompidos, e eles serão, tá? Estou avisando, se não foi ainda, vai acontecer. Eles serão interrompidos. Qual será a sua resposta? Nesse tempo de advento, de esperança, de alegria, de ter a certeza de que o impossível se faz possível no poder e na graça de Deus, de saber que eu e você somos favorecidos de Deus, que a nossa resposta seja uma só resposta, a mesma de Maria: Deus, eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo, não aquilo que eu planejei, mas conforme a tua vontade. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero te trazer uma breve reflexão sobre a sua vida, sobre a sua história. Porque se você está perturbado, se você está perturbada com algo, com medo de algo, esse é o momento para você dizer em oração a Deus, o que te perturba? O que tira a segurança do teu coração? O que gera medo? Diga para Deus, me entregue uma oração. Deus, a minha preocupação são os meus filhos. Deus, o meu medo é em relação à saúde de alguém que eu amo muito. Deus, o meu medo é sobre a minha vida profissional, o meu sustento, o meu trabalho. Deus, o meu medo é sobre as minhas relações e a minha dificuldade de se conectar com amigos e amigas. Eu não sei o que te tira a paz e que gera medo, mas você sabe, e o Espírito Santo está revelando ao teu coração. Lance toda a sua ansiedade sobre Cristo, pois Ele se importa com você. E então, seja o que for, você pode simplesmente dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Mas eu não estou vendo, mas eu não estou visualizando, eu não consigo nem planejar que isso vai se tornar em algo bom. Maria não tinha condição nenhuma de visualizar o futuro. Ela não sabia nem o rosto de Cristo Jesus. Mas antes mesmo dela se tornar grávida, ela disse que ela já era serva de Cristo. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de confiança. De você dizer: Deus, eu confio o meu futuro no Senhor. Deus, eu confio o meu trabalho no Senhor. Deus, eu confio o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças no Senhor. Toda a minha vontade, os meus dons, meu tempo, meu controle. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Tenha um tempo de oração.